Muito bom dia, neste sábado santo e glorioso do Senhor. Dando continuidade à série Deus ama você do jeito que você é, meditamos no que está graciosamente escrito em 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja bem, essa é uma boa palavra para nós meditarmos, né? Permanecer, aperfeiçoar, aprimoramento. Antes de nos aprofundarmos na reflexão desta palavra, vale a pena entender que há duas maneiras de olhar. A maneira de Deus, né, que sabe todas as coisas, e a nossa maneira de enxergar nós mesmos. Como é que você se enxerga? Se colocar um espelho na sua frente, como que você diria? O que você está vendo? A Bíblia diz em Hebreus que quando Deus nos olha, Ele nos vê aperfeiçoados. Ele nos vê na eternidade, em Cristo Jesus, perfeitos. Por causa de Cristo, Jesus, Ele nos vê em perfeição. Obviamente, nós mesmos, né? Nós percebemos que muitas coisas ainda não estão em perfeito estado. Nós sabemos disso, né? Algumas áreas da nossa vida parecem algumas imperfeições. E a verdade é que essas duas óticas devem andar juntas. Como assim? Precisamos ter em mente que esse aperfeiçoamento no Evangelho, sabe? É entender, primeira coisa, né? Primeiro ponto de vista, né? Deus nos vê perfeitos. Isso é a coisa principal para entender esse aperfeiçoamento e viver esse aperfeiçoamento. Isso é crucial. Eu me vejo assim, sabe? Deus me vê em Cristo Jesus. Quando Deus olha lá do céu, Ele não olha para o Alan pecador, que viveu uma vida homossexual, que tem tantos conflitos hoje, que peca tanto hoje em dia também. Não. Quando Deus olha lá de cima, Ele vê Cristo Jesus. Sabe? Deus me vê em Cristo, porque se eu não entender isso, amados, isso é um pouco complicado mesmo, mas se eu não entender isso, é pela fé, que Deus me vê em Cristo Jesus, eu vou querer me apresentar diante de Deus por mim mesmo. E toda vez que você tentar, que qualquer pessoa tentar se apresentar diante de Deus por si mesmo, vai falhar, sabe? Ou vai se culpar, se condenar, sabe? Ou então vai se tornar arrogante. Das duas, uma. Alguém que acha que pode se apresentar diante de Deus por si próprio se torna prepotente, presunçoso. Se alguém sabe que não pode se apresentar diante de Deus por si, porque sabe das suas imperfeições e não consegue perceber que existe um Cristo que salva, sabe, um Cristo que livra da culpa, sabe, um Cristo que... Então essa pessoa não tem confiança ao se apresentar. Ela sempre está com sentimento de dúvida, sempre com sentimento de culpa. Ela sempre está com um sentimento de inferioridade e nunca consegue uma relação com Deus, sabe? Era assim quando depois que o Evangelho me alcança, a mensagem do Evangelho me alcança e eu continuo tendo os desejos homossexuais e eu digo, meu Deus, mas eu não sou homossexual e eu sei disso que eu não sou, eu nunca fui, não é? Eu acreditei numa mentira uma vida inteira, mas eu tenho lembranças, eu tenho sentimentos. E a Bíblia diz que eu não sou o que eu sinto, o que eu penso, não é? E então eu sempre ficava me culpando. E quando eu entendi isso, o Espírito Santo me faz enxergar. Eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu vejo, eu sou o que eu creio. E eu creio que Jesus Cristo pagou todo o pecado. Todos os meus pecados Ele pagou na cruz do Calvário. Sabe? Então, é complicado, né? Lembra, toda vez que a gente chegar para Deus, lembrando, é como eu sempre digo assim, olha, quando eu olho para as minhas mãos, eu não tenho salvação. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que a minha salvação não depende das minhas mãos. A minha salvação depende do que Ele fez na cruz do Calvário. Tá? Então, quando eu olho para a cruz, eu sei que não tem como eu me perder. Então, percebem? Se nós não tivermos essa perspectiva de que Deus em Cristo finalizou um trabalho,
que Deus em Cristo reconciliou o mundo e que nós somos participantes dele, de forma que quando ele olha para nós, ele nos vê perfeitos. E eu não tenho nada do que temer ao olhar para o Pai. Não tem mais condenação, sabe? Não tem mais condenação sobre mim, porque eu não estou mais em dívida. Então tudo muda, porque eu não preciso mais me apresentar de maneira tímida, sabe? Essa forma de aperfeiçoamento tem que começar daí. Essa é a primeira coisa. Deus nos vê perfeitos. E pela fé, quando nós aceitamos esse presente dado gratuitamente em Cristo Jesus, nós começamos a nos relacionar com Deus neste estado. Deus, eu não estou aqui porque eu mereci estar aqui. Eu estou aqui porque eu conquistei, não porque eu conquistei este território, mas eu estou aqui com a face descoberta. Eu estou aqui sem máscaras. Eu estou aqui sem medo por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus me fez propício ao Pai. Amanhã damos continuidade a esta reflexão. Tenha um muito bom dia. Com o firme discernimento que em Cristo Jesus não há mais condenação sobre você. Viva a sua vida livre para expressar o amor de Deus, porque Ele habita em você.